Já estou gravando para você se apresentar. Eu só falo depois que você. Pode começar. Meu nome é Elaine de Andrade Silva. Sou professora universitária de português, filosofia, sociologia, entre outras disciplinas, aposentada já. Sou espírita há 46 anos, escritora e palestrante. Autora de um livro sobre Chico, mais um sobre Chico. Essa sou eu. Tá, e a segunda parte é falar sobre os projetos que participam em torno do universo Chico e sobre sua inspiração que ele trouxe à sua vida. Chico me inspira desde sempre. Eu tinha 14 anos, eu nem era espírita ainda, e chegou às minhas mãos o livro Nosso Lar. Devorei. Mas não tinha consciência do que era, do que se tratava daquela obra. Somente aos 18 me torno espírita e aí Chico entra definitivamente para sempre na minha vida. Ele é um exemplo para mim todos os dias, principalmente nos meus momentos em que a minha fé é colocada em questão, em que o amor precisa ser colocado em prática na minha vida. Ou seja, quando eu preciso ser o homem de bem e nem sempre eu consigo. E aí eu me inspiro em Chico. Todas as suas obras, em tudo que ele viveu, em tudo que ele fez, tudo que ele falou. Chico é uma inspiração permanentemente. E eu participo de alguns projetos, o livro, o primeiro de todos, mas eu e o meu irmão de evolução, Felipe Jimenez, nós fazemos parte de vários projetos, dentre eles o grupo Notas de Amor, em que a gente faz palestras cantadas nas casas espíritas, levando música, o evangelho, mas acima de tudo Chico. Tem também, nós participamos de podcasts falando sobre Aprendendo e Ensinando com Chico, histórias, Café e Prosa com Chico. Temos esse nosso projeto, né? De cantar, de falar, mas principalmente de levar o exemplo, a palavra viva do Chico para todos os lugares, para que ele permaneça para sempre na nossa memória afetiva. Tá. Aí agora você fala sobre a explanação do Chico, pegar a fonte das palavras exatas da transcrição de fita da Nena Galves que você cita no Paranormal. Não nos adianta estar rodeados de computadores que sabem o que é em Marte. Estamos aqui morrendo de falta de carinho e assistência espiritual. Fazer uma pequena explanação da reflexão da frase. Essa frase, ela por si só já diz tudo. Quando Dona Nena, no livro dela Luz em Nossas Vidas, que por acaso é esse livro que está aqui, quando ela fala sobre essa entrevista que Chico deu para a Hebe, está na página 170, e simplesmente nos diz sobre nós hoje, sobre a humanidade, sobre as nossas buscas muitas vezes equivocadas por um progresso, por um desenvolvimento científico, tecnológico, que é muito bom, mas nós precisamos de amor, nós precisamos cuidar da nossa essência. Nós somos, antes de tudo, espírito e não matéria. Matéria é uma experiência temporária. Como nós aprendemos na doutrina espírita, a nossa evolução se dá com duas asas. Espíritas, amai-vos. O amor primeiro sempre. Espíritas, instruí-vos. Então nós precisamos estar em equilíbrio para que o nosso voo para a nossa autoiluminação, para a evolução individualmente e, consequentemente, coletivamente, da humanidade como um todo, passa por esses dois lados, o amor e a ciência, o amor e o conhecimento, mas em equilíbrio. Agora, eu vou ler, me permitam ler completo, né? Essa pergunta foi feita do Jornal da Tarde, o editor da Jovem Pan, Hamilton de Almeida. A seguinte pergunta ele faz para o Chico: você acredita que a crença em Deus, a fé em si, sobreviverá à era da tecnologia? E Chico responde: sem dúvida, porque a inteligência do homem é filha da inteligência de Deus. Mas nós não podemos viver tão só de inteligência. Nós precisamos de amor para sobreviver a todas as calamidades necessárias ao processo evolutivo em que todos nós estamos envolvidos na Terra. Se cooperarmos para que o amor sobreviva, para que a mulher seja reposta em sua condição de tutora da vida na Terra, aquela a quem Deus confiou o encargo de produzir
a vida com auxílio do homem, aquela que recebeu a missão mais importante no planeta, nós estamos certos de que, por intermédio do amor, a era tecnológica não será um deserto, um céu despovoado de alegria. Porque não nos adianta estar rodeados de computadores que sabem o que há em Marte ou o que há em Júpiter e vivemos aqui sedentos de carinho, morrendo à míngua de assistência espiritual. Esse é Chico. Traga a fala que você conta no Paranormal sobre Chico vendo um travesti quase seminu e a amiga diz: Chico, ele está pelado. E ele diz que o cabelo lindo reflita sobre o acolhimento do Chico. Discorra sobre o Chico sempre ver o melhor de todos. Chico tem N qualidades e uma das mais admiráveis, pelo menos por mim, ele sempre via o lado positivo, o lado bom de tudo e de todos. Ele não tinha olhos, não que ele não visse, ele via com certeza, mas ele não enaltecia, ele não mencionava, ele não valorizava o lado sombra ou o lado feio, enfim. E essa cena se passa no programa, Dona Nena conta isso no programa Além da Vida, no Portal Despertar de 2017. O esposo dela, o seu Galves e Chico estavam passeando anos 80, lá pelo Morumbi, aqui em São Paulo, que não era muito povoado, mas já havia em algumas esquinas alguns travestis. E Dona Nena, escandalizada, dizia: olha, Chico, ela tá pelada, ele tá pelado. E Chico olha e diz: nossa, que cabelo mais lindo. Enquanto Dona Nena, e depois ela mesma se retrata, ela diz: olha, eu fiquei sem graça com a resposta do Chico. E eram amigos há muitos anos. Chico era isso. Ele sempre via e nos ensinava, sem nos repreender, sem nos chamar a atenção. A simples resposta que ele deu para a Dona Nena fez com que ela refletisse sobre a própria atitude. Fale de que o mundo precisa de franciscos, o mundo precisa de exemplos, reforma íntima. Chico passa para a gente isso da fraternidade universal, que você pode doar para o outro. De mais sagrado é o tempo. Explanação de uma live sua. O Chico sempre... uma das grandes preocupações dele era do que nós fazíamos do tempo. Porque o tempo é meu, eu escolho pelo meu livre-arbítrio se eu vou praticar o bem ou não. Até porque para não fazer o mal basta eu cruzar os braços e não fazer nada. O bem implica numa ação e num movimento. E Chico era movimento puro em direção ao bem. E nos fazia ver, ele era a prova viva de que o tempo é importante, porque nós estamos por um período enquanto espíritos encarnados e nós não podemos desperdiçar absolutamente nada. E dentro da visão dele sobre o tempo, a importância de viver o presente, porque o passado nós não mudamos, mas podemos reescrever o nosso futuro de uma forma muito melhor, mais harmoniosa e produtiva. E eu digo sempre que a gente precisa de mais franciscos como Chico Xavier, como Francisco de Assis, como Papa Francisco, esses franciscos históricos que nos ensinaram os caminhos do amor. Algum outro relato marcante do Chico que queira acrescentar? Tem uma história que é muito interessante. Ela está no livro do Bacelli, do nosso irmão Bacelli lá de Uberaba, Chico Xavier, o Apóstolo da Fé, que se passa aqui próximo com o Bacelli. Ele narra essa história e a transformação que Chico faz na vida das pessoas, das formas mais inimagináveis, das formas mais humildes. Diz Bacelli que ele veio aqui a Ibiúna, aqui no interior próximo, aqui em São Paulo, participar de um evento na Casa do Caminho, num domingo de manhã, e nisso vem uma senhora, né, toda humilde e tal, e ela vai e agradece, sabendo que ele era de Uberaba, e onde morava Chico, né? E aí ela começou a dizer que uma vez o Chico mandou um livro para ela. Olha só essa história. Chico mandou um livro para ela e ela queria saber da bisneta, né? Ela vai para saber notícias da bisneta que havia desencarnado durante o parto
E ela conta, ela narra para Bacelli essa história. E aí ela conta para ele que Chico manda pelo correio, Chico sendo Chico, né, um livro para ela. E ela nem sabia ler, mas ela aprendeu só para ler o livro que o Chico havia dado para ela com uma carta e para ela poder escrever. Então ela aprendeu a ler e a escrever para poder agradecer a Chico, escrevendo uma carta de agradecimento. Então a gente percebe quantas pessoas hoje extremamente vaidosas, querendo mostrar, dando com a direita, e se a esquerda não vê, né, se ela não perceber, a gente faz questão de mostrar. Enfim, e Chico não. Esse é o maior exemplo de humildade. E olha a diferença que ele fez na vida dessa senhora, que ele nunca viu, mas com seu gesto humilde. São essas coisinhas, essas pequenas coisas, né, como diz o nosso irmão Bacelli, que o Chico é o exemplo vivo dos mansos e humildes de coração. Chico é o evangelho, o homem de bem, na prática, no seu dia a dia. Eu acho essa história muito legal. Ele, pelo simples fato de mandar para uma pessoa anônima que ninguém sabia quem era, Chico manda esse livro para ela, e ela, para poder ler o livro, aprende a ler e escrever. Olha que interessante. Chico mudando histórias. Quantas outras devem existir por aí, anônimas, que a gente talvez nunca saiba? Agora, se Chico estivesse aqui na sua frente, pelo que você o agradeceria? Fala em primeira pessoa, por exemplo, Chico, eu te agradeço, obrigada. Chico, eu te agradeço por me mostrar, me ensinar que amar é possível. Obrigada pelo amor. Obrigada pela paz. Obrigada.